Se você está tendo dificuldades de alcançar a prosperidade, está sentindo que o dinheiro não dura até o final do mês e as dívidas começam a bater na sua porta, esta mensagem é para você hoje. Não fique desesperado, porque eu vou te apontar o caminho, tá ok? Existe um segredo para a prosperidade começar a chegar na sua vida e eu vou te mostrar tudo baseado na palavra de Deus. E se você colocar em prática as dicas que eu vou te dar aqui, com certeza você terá uma vida próspera, amém? Mas para isso eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Irmãos, muitas pessoas acreditam que viver uma vida miserável é da vontade de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer que não é, e eu vou te provar na Bíblia, tá bom? Quando Deus criou os céus e a terra, Deus fez tudo com abundância. E nós podemos observar isso no Jardim do Éden, que era um lugar de muita beleza, muita formosura, tudo era perfeito. Até que a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram e nós sabemos que veio o juízo de Deus. E a partir dali, tudo foi corrompido. Toda a perfeição já não existe mais. A morte veio a este mundo, as doenças e também a miséria. E foi naquele momento que Adão e Eva pecaram que Deus decretou o juízo. Ele disse que a serpente iria rastejar e comer o pó da terra todos os dias. Eva recebeu a punição de sentir as dores do parto. E Adão, juntamente com todas as pessoas que viriam após ele, elas teriam que sobreviver com o suor do seu trabalho. Ou seja, agora as coisas não vêm de mão beijada, nós precisamos correr atrás e muitas vezes será difícil, muitas vezes nós sofreremos os flagelos e isso tudo vem através do pecado. Mas, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio não somente para levar os nossos pecados ali na cruz, mas também para nos livrar da maldição do juízo de uma vida miserável em todas as áreas. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele mesmo maldição em nosso lugar. E porque Cristo levou os nossos pecados sobre a cruz, nós não precisamos mais viver debaixo de escravidão. Nós podemos ser perdoados, podemos ser libertos da maldição do pecado. E tem algumas pessoas que tomam a pobreza de Jesus como uma justificativa para a sua própria pobreza. Mas a verdade, irmãos, é que a Bíblia afirma que Jesus foi pobre para que nós não precisássemos mais ser. E eu quero ler com você o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, o versículo 9. Preste muita atenção. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha isso, irmãos. O desejo do Senhor para os seus filhos é que todos nós sejamos prósperos. Mas por que será que muitos ainda não são? O grande problema acontece porque muitos ainda não sabem que têm direito a essa promessa. Eu quero te dar um exemplo que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre isso, ok? Uma vez um jovem lá da Inglaterra, ele decidiu que ele queria viajar para um outro país em busca de riqueza. Então ele economizou o máximo que ele podia para ele comprar uma passagem de 3ª classe em um navio e ele partiu para os Estados Unidos. E mesmo que ele não tivesse dinheiro suficiente para comprar comida, aquele jovem acreditava que a sua aventura valeria o sacrifício. Então ele entrou no navio, ele desceu para a 3ª classe e sempre na hora das refeições ele ficava sozinho na cabine escura, imaginando o momento que ele ia chegar em Nova York. Mas aí aconteceu o seguinte: aquela viagem foi adiada em algumas semanas por causa de uma grande tempestade no mar que fez com que o navio mudasse a sua rota. E então os dias foram se passando até que o navio voltou à sua rota de destino. Mas aquele jovem já estava muito fraco pela falta de comida e ele não estava mais suportando a fome até que ele subiu até o refeitório do navio e pela primeira vez ele pediu uma refeição, na esperança de que alguém se compadecesse do seu problema. O jovem então pediu pelo amor de Deus que alguém desse comida para ele, ele não estava aguentando mais. E então o funcionário do navio deu um prato de comida para ele e ele comeu como se nunca tivesse comido na vida. Foi então que ele se aproximou daquele garçom para pedir a conta, mesmo que ele não tivesse dinheiro para pagar. Só que naquele momento o garçom começou a rir e ele falou para o jovem: "Ô meu filho, você não sabe disso? Quando você comprou a passagem, o valor das refeições já estava incluso. É o que a gente chama de all inclusive." Ou seja, aquele jovem, irmãos, tinha o direito de se alimentar com tudo o que ele quisesse, comida, bebida, sobremesas, mas pelo fato dele não saber disso,
ele passou por muita necessidade. Irmãos, eu sei que muitos cristãos são como esse jovem. Eles recebem a passagem para o céu através da fé em Jesus, mas eles se esquecem que nessa passagem também está incluída a promessa de prosperidade aqui na terra. Irmãos, o próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Por isso eu não estou aqui prometendo uma vida perfeita, tá ok? Eu não estou prometendo uma vida que não tenha problemas, que não tenha dificuldades, mas eu estou aqui para te dizer que Jesus também disse que Ele veio para nos dar uma vida em abundância. Isso está escrito em João capítulo 10, o versículo 10. E assim como esse jovem não tinha o conhecimento necessário, muitas pessoas também sofrem por falta de conhecimento, assim como está escrito no livro de Oséias. Então, se você quiser ser uma pessoa próspera, a primeira coisa que você tem que entender é que Cristo já te deu esse direito através da sua morte e ressurreição. Ele veio para que você tivesse uma vida em abundância. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, como eu posso ter acesso a esse direito então? Saiba que tudo começa pela motivação do nosso coração. Se você quer ter prosperidade, a primeira coisa que você tem que analisar é se a intenção do seu coração está correta. Examine para saber quais são os seus verdadeiros motivos. Você quer ter prosperidade com a intenção de ajudar mais pessoas ou você simplesmente quer ter uma vida melhor? Você realmente se importa pelo bem-estar das outras pessoas ou você quer usar essa prosperidade como um canal para atrair mais pessoas para o reino de Deus? Ou seu desejo é simplesmente para mostrar para as pessoas que você é capaz, ou simplesmente para mostrar que você tem muito dinheiro? Irmãos, a resposta é: para que a gente tenha uma vida melhor, nós precisamos primeiramente ter um propósito. Se você quer se tornar próspero, é muito importante que você tenha a motivação certa. Tá, mas e aí, pastor, como que eu posso ter uma motivação certa? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e deixe que o Senhor faça morada no seu coração. Amém? Se você já entregou a sua vida para Jesus, agora você tem o Espírito Santo e Ele vai te conduzir em tudo. E a coisa mais importante agora a se fazer é você obedecer à voz dEle, é você obedecer à palavra do Senhor. Não adianta querermos ter comunhão com Deus se dentro de nós existe tanta coisa ruim, tanta coisa inútil. O nosso coração tem que ser uma morada limpa, pura e santificada. Amém? E isso só vai acontecer, irmãos, quando nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Lá em Romanos capítulo 12, o versículo 2, diz que se nós mudarmos a nossa maneira de pensar e não se conformar com o mundo à nossa volta, nós experimentaremos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Você quer experimentar essa vontade de Deus? Então mude a sua maneira de pensar. Irmãos, a coisa mais difícil que tem é nós não deixarmos influenciar pelas pessoas à nossa volta. Nós vemos um exemplo na época de Jesus, quando aquele cego começou a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que as pessoas que estavam em volta daquele cego de Jericó, elas começaram a dizer: pare de incomodar o mestre, volte para sua vidinha, você não será curado coisa nenhuma. E a Bíblia diz que Jesus parou o que ele estava fazendo, foi ao encontro daquele homem cego e curou ele. Irmãos, nós precisamos parar de dar ouvidos às pessoas derrotadas, pessoas que não construíram nada na vida, pessoas que estão sempre querendo nos colocar para baixo. Você precisa se inspirar em pessoas que deram certo. Se você quer ser um grande empresário, se espelhe naqueles homens que deram certo, naqueles homens que andam com Deus e não deixaram a prosperidade, as riquezas dominarem o seu coração. Eles não negociaram os seus valores. É esse tipo de pessoa que você tem que se espelhar, ok? E não importa se você veio de uma família pobre, você pode prosperar, você pode ser aquele que vai romper com a miséria, com a pobreza. E eu não estou aqui dizendo, irmãos, que é pecado a pessoa ser pobre, tá ok? Nós estamos vivendo em um país que tem passado por muitas dificuldades, muitas delas por causa da má administração dos governantes, mas eu estou aqui para te dizer que a sua realidade pode mudar. Irmãos, eu me lembro que quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o dinheiro não parava na minha mão, parece que o meu bolso era furado, nada dava certo. Foi então que eu tomei a decisão de crer que as coisas iriam mudar. Eu não aceitei aquilo mais na minha vida. Eu tomei posse da palavra do Senhor que diz que toda maldição foi quebrada em Jesus. Eu não aceitei mais a miséria. E foi então que eu tomei decisões que contribuíram para a minha prosperidade. Eu comecei a trabalhar,
mas logo eu percebi que se eu continuasse naquele emprego, que eu ganhava tão pouco, eu nunca iria crescer, eu nunca teria dinheiro de sobra na conta. Irmãos, e era uma luta naquela época porque eu pensava, se eu ficar doente, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Eu estava numa zona de perigo porque os meus cartões de crédito todos já tinham estourado o limite, eu não sabia o que fazer para pagar essas contas, e aí eu comecei a ficar endividado, eu comecei a clamar pela misericórdia de Deus. E foi então que isso foi me dando força e eu não aceitei aquela situação. Irmãos, o tempo passou, de repente eu comecei a juntar um pouquinho, mas ainda faltava muito para eu ter uma vida mais estabilizada. E então eu comecei a pesquisar sobre investimentos, eu comecei a pesquisar sobre empreendedorismo, eu comecei a fazer coisas além do meu emprego para eu ter uma renda extra. Eu comecei a vender sapatos, eu busquei aprender formas de ganhar dinheiro. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora estão passando muito apertado e vocês não sabem por onde começar. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo está passando por uma grande transformação e cada vez mais as pessoas estão consumindo, por isso abra os seus olhos para a internet, tá bom? Existem muitas maneiras de você crescer, você não precisa ter o seu produto próprio, você pode ser um afiliado, você pode vender produtos de alguém, ou você pode sim montar uma loja virtual, ou então começar a desenvolver a sua própria marca, ou você mesmo nas redes sociais, e com isso pode surgir várias portas. Mas o principal que você tem que entender, as coisas estão mudando, irmãos. Infelizmente, muitas pessoas ficarão desempregadas nos próximos tempos. E é claro, vão surgir também novas oportunidades, mas para isso você precisa se especializar. Tem muitas pessoas que ficam usando a internet somente para entretenimento, para um passatempo, e elas não se aprofundam nos estudos. Irmãos, nós precisamos usar a cabeça, porque se você olhar os milionários de hoje, os bilionários, eles não trabalham com a força do braço, eles usam somente a mente. Então fica aí a dica para você, abra sua mente para novas possibilidades. E não queira começar grande, irmãos. Tem muita gente que não faz nada, porque já quer começar ganhando 5 mil, 10 mil, e quando alguém oferece às vezes um emprego de R$1.000, R$800 a pessoa não quer. Mas se ela aceitasse as oportunidades, com certeza ela teria mais experiência, ela poderia aprender novas coisas e poderia até mesmo ganhar dinheiro por conta própria. E eu me lembrei aqui agora de um testemunho que eu li uma vez que eu achei fantástico, a respeito de um homem chamado David Green. Esse homem nasceu numa família cristã, mas a vida toda ele se sentia mal, ele se sentia a ovelha negra da família, tudo porque era uma família de pregadores. Muitos dos seus irmãos já serviam na igreja, ele tinha muitos parentes pastores, era uma família muito abençoada. Mas ele, apesar de ser cristão, ele não achava que tinha um dom especial, um dom espiritual. O que ele gostava mesmo era de mexer com números, com matemática, e ele se interessava muito por negócios. Só que tinha um problema, toda vez que ele crescia, ele recebia uma promoção no trabalho, ou ele alcançava algum nível de sucesso, ele não tinha o apoio da sua família, ele não recebia o elogio que ele queria receber da sua mãe. E a sua mãe sempre dizia para ele: meu filho, parabéns, isso é maravilhoso, mas o que você está fazendo para Deus? Você não está cumprindo o seu chamado, meu filho. Irmãos, aquilo incomodava muito aquele homem porque ele amava Jesus, ele queria servi-lo, mas ele sabia que Deus não tinha chamado ele para pregar. E então, no ano de 1972, David Green abriu um comércio varejista nos Estados Unidos chamado Hobby Lobby. E foi então que ele começou a descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Ele diz que bem lá no começo, ele não sabia que ele poderia servir a Deus fora do ministério. Mas então Deus começou a revelar para ele essa grande verdade. Hoje, David Green é um bilionário americano. Um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de mais de 7 bilhões de dólares. Hoje ele passou a encarar o seu negócio como seu ministério. A Hobby Lobby, que é a empresa dele, tem mais de 800 lojas que estão espalhadas por todos os Estados Unidos e através do seu apoio a missões, ele acredita que já anunciou o evangelho a mais de 1/3 da população mundial e ele continua fazendo isso. Irmãos, dá para imaginar isso? Esse homem é tão rico e ao mesmo tempo tão generoso. E nós não sabemos quanto ele ganha, mas ele disse que 90% do seu salário vai para missões. Então eu te contei esse testemunho para você entender de uma vez por todas
que não importa quais são os dons que Deus te deu, você pode ajudar a sua família, as pessoas à sua volta, as pessoas da igreja, tudo se você tiver um propósito e se você batalhar por isso. Amém? Então, um caminho muito importante para a gente conquistar a prosperidade está relacionado à nossa generosidade. A Bíblia diz em Atos capítulo 20 que há maior felicidade em dar do que em receber. E eu sei que parece estranho essa matemática, mas é assim que as coisas funcionam. A prosperidade chega na vida daqueles que são generosos. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o generoso prosperará. O que dá alívio aos outros, alívio receberá. E aí vem uma questão que muita gente tem dúvida, né? Por que será então que muitas pessoas que dão o dízimo, que elas ofertam na igreja, elas não conseguem prosperar? Será que elas estão pecando? Será que elas estão fazendo algo com a motivação errada? E a verdade, irmãos, é que eu não tenho uma resposta certa para cada pessoa. Cada caso é um caso. Mas uma coisa é fato. Muitas pessoas acham que somente pelo fato delas darem o dízimo, Deus tem que abençoar elas. Elas acham que só o fato delas contribuírem na igreja, na obra de Deus, elas poderão ficar sentadas esperando o dinheiro chegar, e não é assim que acontece. Tem muita gente que fica de braços cruzados, não se especializa, não procura ganhar dinheiro, justamente porque elas têm uma visão errada sobre o dinheiro. Elas acham que é pecado ficar rico, elas acham que é pecado ter muito dinheiro, afinal de contas, a maioria dos ricos não buscam a Deus. Mas irmãos, como eu disse lá no começo do vídeo, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, nós não conseguiremos prosperar. Irmãos, eu falo isso por mim mesmo. Quantas vezes eu achei que eu não merecia, que aquele dinheiro não era para mim, e então eu fechava as portas do meu coração. Eu achava que a minha realidade nunca iria mudar, e eu também não sabia administrar o meu dinheiro. Eu dava o dízimo, assim como hoje eu contribuo na obra de Deus, e aqueles 90% que sobravam para mim, eu não sabia administrar. Sempre quando sobrava um dinheiro no meu bolso, eu queria gastar, eu queria usar para alguma coisa, eu nunca pensava em economizar, em ver o meu capital se multiplicar. E um detalhe muito importante, você tem que observar também como são as pessoas da sua casa. Como são os seus irmãos, os seus pais, os seus filhos? Será que todos são um bom exemplo para você? Ou eles são pessoas gastadeiras, que estão sempre endividadas? Se isso for verdade, você precisa romper com esse ciclo, tá bom? E voltando a falar sobre o dízimo, tem muita gente que acha que se não der o dízimo, será amaldiçoada, que Deus vai fechar as portas do céu, que o devorador vai vir. Irmãos, isso tudo é na antiga aliança. Nós já estamos na nova aliança e agora o dízimo não é mais obrigatório, porque o dízimo era uma obrigação do povo de Israel, como se fosse um pagamento de impostos para manter o templo funcionando, os sacerdotes, os levitas, e isso já não existe mais. Nós somos o templo do Senhor hoje e agora o dízimo não é uma obrigação, ele também não é uma regra para você ser salvo. O dízimo agora está relacionado à motivação do seu coração e também tem que ser de acordo com a condição que você tem. Se você estiver endividado, eu sugiro que primeiro você arque com as suas dívidas, que você honre os seus compromissos e, é claro, tudo debaixo da direção do Espírito Santo. Mas tenha muita sabedoria, tá bom? Não adianta você ficar ajudando as outras pessoas e você mesmo estar afundado em dívidas, tá ok? Cuide de você, da sua casa e depois você vai se preocupar com as outras pessoas. Não estou dizendo que você não deve repartir o seu pão, por isso seja guiado pelo Espírito Santo, mas principalmente siga esse princípio. Deus conhece a motivação do seu coração. Amém? Eu quero ler para você um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha isso, irmãos, como eu disse, nós estamos na nova aliança e agora os cristãos devem viver baseados na generosidade e não na obrigação, como se fosse um pagamento de impostos. Deus ama quem dá com alegria e não quem faz isso por obrigação ou por medo de ser amaldiçoado. Então a qualidade da sua oferta vale muito mais do que o valor que está sendo depositado, ok? Eu tenho muitas experiências do quanto Deus tem me sustentado, tem aberto portas, e tudo isso porque eu tenho sido generoso, eu tenho tido um propósito que é ajudar mais e mais pessoas, e quando eu ajudo as pessoas, a obra de Deus, eu faço com alegria, não esperando receber algo em troca,
porque Deus não faz barganha com ninguém. Deus abençoa pela graça, pelo favor imerecido, por aquilo que Jesus fez por nós. E o principal, eu sempre tomo cuidado para que o dinheiro não tome conta do meu coração. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, o nosso foco tem que ser o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Irmãos, e agora o último detalhe para encerrar. Eu quero te falar a coisa mais importante. Prosperidade não é só dinheiro, tá ok? Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro e infelizmente vivem doentes, não têm harmonia, não têm paz dentro de casa, não têm um relacionamento saudável com a esposa, com o marido, a família vive brigando, cheio de problemas, os filhos não conversam com os pais, enfim. Deus quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida e não somente no dinheiro. E quando a gente tem uma vida de comunhão com Ele, quando a gente aprende o princípio de que nós ainda estamos nessa terra e não adianta espiritualizar tudo, nós começamos então a prosperar. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu ao homem. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a viver neste mundo. Não adianta ficarmos alienados dentro da igreja o tempo todo, não adianta ficarmos subindo no monte o dia inteiro. Nós precisamos aprender a conviver em sociedade, precisamos honrar nossos compromissos. Não adianta espiritualizar tudo. Existem coisas que são espirituais sim, mas tem muitas outras que nós é que temos que resolver. Não adianta colocar isso na conta de Deus. Nós é que temos que fazer a nossa parte, arregaçar as mangas, trabalhar, e eu tenho certeza que Deus vai honrar a nossa atitude, a nossa fé, o nosso esforço. Amém? E creia no que está escrito em Romanos capítulo 5, o versículo 17, que diz que aqueles que têm Jesus no seu coração, que já receberam a graça do Senhor, agora eles reinarão em vida. Ou seja, nós cristãos, irmãos, não iremos reinar somente no céu. Nós podemos reinar aqui na terra, reinar sobre o pecado, sobre os problemas, sobre a miséria. Tudo depende da nossa fé. E eu desejo que a cada dia o Senhor te abençoe, o Senhor te prospere e que você nunca se esqueça que a maior porta para a prosperidade é a nossa obediência. Amém? Eu quero ler o último versículo e já estou encerrando. Está escrito em Josué capítulo 1, o versículo 8 e o 9. Olha o que diz. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém?